bem diferente disso, mas é óbvio que está mais confiável. É um time menos irregular, porque era muito irregular, era irregular no próprio jogo, era irregular de um jogo para outro. Então acho que não tem por que descartar o São Paulo, não considerá-lo um dos principais candidatos ao título brasileiro nesse momento, com 5 pontos de vantagem em relação ao Flamengo, a 7 em relação ao Palmeiras. Né? Eu estou falando desses dois times porque esses dois têm o mesmo número de jogos que o São Paulo. Mas em relação ao Atlético também, se vencer o jogo que falta contra o Botafogo, também abriria 5. Então é um São Paulo realmente mais confiável. E assim, a questão de o Diniz mudou as ideias, o Diniz mudou. Cara, na hora que você mantém um técnico e as coisas não estão perfeitas, é óbvio que você não mantém o técnico supondo que ele vai continuar fazendo exatamente a mesma coisa que ele está fazendo até ali, né? Então, dizer que, mas o Diniz se rendeu, hein? O Diniz isso, o Diniz aquilo. Aí é muito fácil. Então, é o seguinte, você critica dar porrada no técnico o tempo todo, massacra o treinador. Aí, na hora que ele consegue inverter a coisa, mas ele que mudou as ideias dele, não sei o quê. É óbvio que se as coisas não estavam perfeitas para o São Paulo e o Raí teve o mérito de manter o Fernando Diniz quando quase todo mundo no São Paulo, inclusive a maior parte da torcida, queriam ver a troca de técnico. É óbvio que se ele manteve, se o Raí manteve, é porque ele imaginava que as coisas iriam melhorar e não que elas continuariam como estavam. Então, realmente, não entendo também esse tipo de argumentação para, de alguma maneira, tentar minimizar o trabalho de um treinador que é um técnico mesmo. Quer dizer, você pode gostar, você pode não gostar, mas você vê que ali tem ideias, que ali o negócio não é aleatório. Pode dar certo ou pode não dar, né? E pode não dar certo. E eu tenho certeza que se o São Paulo não for o campeão brasileiro, agora que tem 5 pontos de vantagem em relação ao vice-líder, né? Considerando esse contexto que eu falei, é menos em relação ao Atlético, mas pode ser 5. Eu não tenho dúvida nenhuma de que se isso acontecer, a culpa vai ser do Diniz. E os críticos vão sair do armário de novo e vociferar contra o Fernando Diniz. E a culpa vai ser toda dele, mesmo que um eventual título seja perdido num gol contra de desatenção de um jogador aos 44 do segundo tempo. A culpa, nesse caso, será do Fernando Diniz. Infelizmente, é isso que tem acompanhado a carreira desse treinador ao longo dos anos. Você está de que lado nessa história? O Raí tem o mérito porque manteve o Diniz, porque tinha convicção no trabalho do Diniz? Ou o Raí ficou com o Diniz porque olhou o mercado e falou, se eu mexer aqui não tem ninguém, hein? Não tem a menor perspectiva de alguém que faça melhor aqui. Então deixa o cara, porque pelo menos com o tempo aí, quem sabe, as coisas acontecem. Ou se não, o ano passado eu tirei o Aguirre faltando 5 rodadas para tentar o fato novo. Não consegui. Bem lembrado. Firmei o Jardine como treinador para Libertadores, foi errado. Depois eu contratei um treinador, não deu certo, contratei outro, né? Aquelas coisas todas. E tem uma questão que eu acho que condicionou muito, né, a permanência do Fernando Diniz, é que nós temos uma eleição do São Paulo. Pelo menos conversando com as pessoas do São Paulo que eu conheço, o Pássaro me parece que não fica, o Raí também me parece que não fica, né? Então isso acho que condicionou muito também a permanência do Fernando Diniz. Não só o trabalho, mas todas essas situações ao redor do Raí acabaram condicionando também a forma de pensar, né? É que existia um trabalho, era fato. Né? Mas assim, se o Raí se nós tivéssemos, volta um pouquinho no tempo, um ano atrás, e se tivesse essas desclassificações da maneira que elas ocorreram esse ano, né? E o Raí tivesse mais o tempo de 1 ano e meio para trabalhar, qual seria a reação? Permanece ou sai? Ou seria mandado embora? Eu acho que ele seria mandado embora, né? Analisando a forma de pensar, como o Raí se comportou ao longo desses anos, fatalmente o Fernando Diniz seria mandado embora. Então tem todos esses componentes que ajudaram a permanência do Fernando nessa questão da forma de pensar do Raí, junto com o trabalho do Fernando. Porque existem as ideias do Fernando, você pode falar que foi desclassificado,
que perdeu, mas você nós sempre conseguimos enxergar as ideias do Fernando. Quando ele falar o grupo aprendeu com os erros do passado, o Fernando também aprendeu com os erros do passado. Porque esse time do Fernando de hoje não é o time do Fernando do começo do ano. Não é o time, como eu falei, não é o time que o Daniel Alves sai correndo para tudo quanto é lado, que é meia, que é centroavante, que é ponta, que é... Não é isso. Você já tem uma ordem, não é que, por exemplo, o Igor Gomes que sai tipo rachão lá, né? Você pega a bola do goleiro, sai tocando aqui. Já não se tem mais isso. Você tem os posicionamentos sem a bola, você tem um time mais organizado, você já tem, por exemplo, o Gabriel Sara com o Igor Gomes as suas funções, quando perdem a bola, o que eles têm que fazer, que é voltar nas laterais para fechar os lados do campo. Então você tem uma série de coisas que o próprio Fernando também aprendeu. E isso faz parte, é uma evolução. Se você analisar, o Fernando está no terceiro trabalho como profissional. Audax, Fluminense, Atlético Paranaense. E o São Paulo é o quarto. Fora que, então, Zé, fora que é isso, né? Quer dizer, o cara ele vê tudo o que aconteceu e leva tudo o que aconteceu em consideração para tomar as decisões dali para frente. Essa é, em tese, a vantagem de você manter um técnico. Quer dizer, um técnico novo pode cometer erros que o técnico antigo cometia, porque ele ainda não viu, ele não testou, ele quer acreditar, né, nos seus próprios movimentos que aquilo é possível ou não é possível. Então, na teoria é muito simples, né? Quando você mantém um técnico, você minimiza a chance de que certos erros já cometidos voltem a acontecer. Então, me parece que é muito lógico isso quando a gente defende permanência de treinador, é muito lógico que seja por isso, por essa razão. Mas, em geral, não é o que acontece, né? E eu só acho uma coisa, Zé, o Raí, ao manter o Diniz, ao contrário de outros técnicos que às vezes diretores que vão mantendo, porque você vê que o cara, putz, fica quieto, o cara fica pianinho, não dá uma entrevista, não fala nada, não se expõe, não justifica a permanência e vai esperando para ver o que acontece e de repente manda embora e troca. O Raí, eu acho que pelo menos neste ano, nesse momento, ele deu a cara a tapa, né? Quer dizer, ele sentava lá quando todo mundo queria a demissão do Fernando Diniz. O cara sentava ali, dava uma entrevista coletiva, elogiava o treinador que estava todo mundo criticando. Então, me parece que havia de alguma maneira ali uma crença por parte do Raí, a quem eu já critiquei bastante por atitudes outras, né? Em relação à liberação de jogador, enfim, aquela série de coisas que a gente criticava muito que acontecia no São Paulo, né? Liberação que eu digo para a seleção, que jogo que não vale nada e tudo mais, mas eu acho que nesse caso do Diniz ele manteve, me pareceu, posso estar enganado, mas me parece que manteve com convicção. Nos momentos aí, nessa última desclassificação, Jean, teve conversas com o Fernando Diniz, porque o Fernando também foi cobrado. O Fernando também, né? Vem cá, senta aqui, né, vamos conversar, normal, né? Tá errado tal. O Fernando pediu ajuda, né? Teve, me ajuda tal. Ele teve essa capacidade também, porque eu conheço o Fernando há um tempão, né? Desde os meus 13 anos, nós jogamos salão juntos, né? Futebol de salão juntos. E assim, ele tem uma personalidade muito forte. É simples, é só ver é só assistir o jogo de São Paulo, você percebe que ele tem uma personalidade forte e difícil. Mas ele teve essa capacidade de, peraí, vou escutar a gente que está de fora para ver o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que melhorar, porque nós temos um amigo em comum, né? E o cara sempre falava para a gente o seguinte: se uma pessoa está falando mal de você, beleza. Se duas pessoas estão falando mal de você, começa a pensar. Se 3 pessoas estão falando muito mal de você, é porque alguma coisa você está fazendo errado, né? Então, eu acho que aí ele entendeu e procurou ajuda. E aí, coincidência ou não, é como você falou, né, Jean? Você olha o que você está vendo, você está fazendo. Peraí, eu estou tomando porrada. Não é só no São Paulo, eu tomei porrada no Fluminense, tomei porrada no Atlético Paranaense. Eu preciso mudar um pouquinho. E foi quando ele engrenou e o time foi. É natural. O problema é quando você permanece com o treinador e esse treinador, você percebe que não tem, né, capacidade de tirar mais dos jogadores. E aí é importante, por exemplo, o trabalho do Fernando Diniz, do Raí, de estar no CT todos os dias e observar os trabalhos, de entender o que está sendo feito. Porque tem diretor que olha o trabalho e não entende nada do que está sendo feito.
olha o treinamento do treinador, né? Os treinamentos diários ali, e o cara não sabe nada, o cara não tem condições de debater com o treinador taticamente, ou para que você está fazendo aquele treinamento, qual é o objetivo disso, como é que você vai conseguir chegar a tal coisa, né? Esse 3-5-2 não está funcionando, o que você acha? Porque o papel do dirigente não é só acertar a contratação, não é só fechar. Ah, não, eu pago 10% aqui, vamos contratar aquele ali. O trabalho do diretor esportivo e também do dirigente é de sentar e conversar, porque é o seguinte, se eu pago num jogador 100 milhões, eu quero conversar com o treinador para saber o que ele vai fazer com esse cara. O que ele está fazendo? Ele vai multiplicar os meus 100 milhões para 200? Ou ele vai fazer eu perder os 100 milhões que eu investi e vai fazer meu jogador valer menos? Então é importante o trabalho do dirigente no dia a dia. E aí entra a questão do Raí, nessa coisa de, entender o que está sendo feito, entender as reações dos jogadores no dia a dia com os treinamentos. E aí você, peraí, eu tenho todas essas coisas que eu já fiz no passado, que eu também tomei porrada, né, desde lá da substituição do Aguirre e tal, eu preciso mudar, preciso ser diferente. E aí também o Raí acertou nas decisões baseado muito também no que aconteceu no passado e no condicionamento da questão das eleições para esse ano aqui também.